Uma garotinha de apenas 11 anos sequestrada por um pedófilo condenado, que viveu boa parte de sua vida com esse lunático, algemada e sendo abusada sexualmente. Ela viveu durante 18 anos, tendo 2 filhos com a pessoa que ela mais odeia no mundo. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do sequestro que durou 18 anos, a história de Jaycee Dugard. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta você já sabe. Philip Greg Garrido. Ele nasceu em Pittsburgh, na Califórnia, em 5 de abril de 1951. Ele cresceu em Brentwood, onde se formou na Liberty High School em 1969. Bom, segundo seu pai, o Manuel Garrido, que morou com seu filho durante essa fase, o Philip, ele era um bom menino quando era criança. Mas tudo mudou ali radicalmente após um grave acidente de moto que ele teve na adolescência. Com 21 anos, o Garrido ele teve ali então o seu primeiro problema com a justiça americana. E eu vou falar Garrido mesmo, que eu acho a pronúncia melhor pra falar. Mais Garrido. melhor? Não, eu falei mais, vírgula, melhor. Não é mais melhor não existe, cara. Eu acho a pronúncia Garrido melhor do que Garrido, né? Com 21 anos, o Garrido ele teve seu primeiro problema então com a justiça americana. Ele foi preso acusado de agredir sexualmente uma menina de 14 anos. Bom, infelizmente esse caso não foi a julgamento porque a menina se recusou a testemunhar. Em 1973, o Garrido ele se casou com uma colega de escola chamada de Christine Murphy. Bom, nessa época ela já relatava que ele era abusivo, né? A Murphy ela teria dito que ele chegou a sequestrá-la quando ela ameaçou deixar ele. Olha só, o cara já era maluco já. Bom, em 1976, o Garrido ele sequestrou Catherine Calloway, de 25 anos. Ele levou ela para um armazém onde ele estuprou por mais de 5 horas e meia. Então você já vê que ele tinha essa brisa aí de sequestrar a mulher, né? Bom, pra sorte da moça, se é que a gente pode dizer assim, um policial percebeu a movimentação, então ele entrou no local e prendeu o Garrido em flagrante. Bom, ele foi diagnosticado por psicólogos como um, abre aspas, viciado em sexo depravado, fecha aspas. No tribunal, o pervertido ele testemunhou, inclusive, que ele, cascava a banana ali, vendo meninas de colégio, assim, ensino fundamental, ensino médio, cara realmente um doente. Bom, ele foi condenado então em 1977, começou a cumprir uma sentença federal de 50 anos, lá na penitenciária de Leavenworth, no Kansas. His first arrest was 1972 for raping a 14-year-old girl who was too afraid to testify, so the case collapsed. 5 years later, in a rented storage container, he raped a woman for 8 hours who managed to escape. Conhecendo sua parceira de crime. Lá na prisão, na penitenciária de Leavenworth, ele estava preso, o Garrido então ele conheceu a Nancy Bocanegra, enquanto essa mulher estava visitando o seu tio que estava preso. Bom, os dois acabaram se conhecendo, rolou ali um romance. Em 1981, eles se casaram na cadeia mesmo. Olha que loucura, velho. Olha quem casou na cadeia também, não foi a Suzane? Não tinha casado na cadeia com a mulher lá? Com a louca lá? Não sei se casou, eu sei que ela tinha um relacionamento com uma mulher lá. Bom, em janeiro de 1988, o Garrido ele foi libertado da prisão ali de Leavenworth para a prisão estadual de Nevada. Então ele ficou mais 7 meses lá e depois ele foi colocado em liberdade condicional. Então você vê que não é só no Brasil não que preso sai também. Lá também acontece. Menos do que aqui, óbvio, mas lá também acontece. O casal, então, eles passaram a viver junto, né? Eles viviam a princípio na casa da mãe do Garrido, que sofria de demência, e ele usava tornozeleira eletrônica, e ele constantemente era visitado por agentes oficiais para ver se estava tudo certo, né? Afinal de contas, ele estava em liberdade condicional. Mesmo assim, isso não amedrontou o Garrido para fazer algo ainda pior que viria a seguir. O sequestro de Jaycee Lee Dugard. Bom, Jaycee Lee, ela tinha apenas 11 anos quando ela e sua família se mudaram para Myers, numa cidade rural lá no sul da Califórnia. Bom, a menina morava junto com a sua mãe, a Terry Probin, a sua meia-irmã recém-nascida, a Shayna, e o seu padrasto, o Carl Probin, que mais pra frente descobriu que não era padrasto nada, era pai dela mesmo. Uma loucura também. Bom, no dia
10 de junho de 1991, a JC ela estava caminhando ali sozinha, né? É como ela sempre fazia para pegar o ônibus que ficava perto da sua casa, ali num ponto de ônibus que ela usava ali para ir, né, na escola. E nesse momento um carro se aproximou dela, abaixou ali então o vidro e foi disparado nela uma arma de choque que deixou a menina inconsciente e puxaram ela então para dentro do veículo, né? O homem que fez isso era ele, o Philip Greg Garrido, junto com a sua esposa, então outra maluca também, a Nancy. Halfway up, my world changed in an instant. I thought, oh, somebody's looking for directions. A gray car pulls up. A man rolls down the window. Because what else would it be? And his hand shoots out and I just feel numb. My whole body is tingly. I don't know what it's from. I fall back in the bushes. She had been paralyzed by a stun gun. Bom, o padrasto então da menina, o Carl, ele chegou a testemunhar o sequestro, né, da enteada. Ele tentou correr atrás do veículo com uma bicicleta, mas não teve sucesso. A polícia foi acionada então e começaram-se as investigações para tentar encontrar a menina. The driver say, I can't believe we got away with it. And he started laughing. I think I blacked out again or something. It was like the most horrible moment of your life. O terror que durou 18 anos. Bom, no momento em que o Garrido e a sua esposa chegaram, né, em casa, é dito que ele tirou as roupas da JC, deixando apenas ela com um anel em forma de borboleta que ela guardou ali pelos próximos 18 anos. E o Garrido, ele deixou a menina num galpão que tinha ali próximo da sua casa, ali na parte de trás ali, era uma área meio rural, e esse galpão ele era a prova de som. Bom, depois que ele deixou ela lá, ele trancou o local e disse que do lado de fora tinha vários Dobermans bravos que eram treinados para atacar ela caso ela tentasse escapar. E o Garrido, a partir de então, ele começou a visitar a menina constantemente ali naquele galpão. Ele levava comida para ela, ficava conversando com ela como se nada de anormal estivesse acontecendo ali. I depended on him for bathroom, food, company. You had no water, toothbrush, No, toilet. no What toilet. was the toilet? Toilet was a bucket. Well, I had handcuffs on, so it was very difficult. So. E durante esse primeiro período, o único contato humano, né, que ela tinha era com o seu sequestrador. Bom, num determinado momento, as coisas começaram a piorar ainda mais pro lado da menina, né? O Garrido passaria então agora a abusar sexualmente dela. She tells us right after she's kidnapped, he forces her into a shower with him, and she's never seen an unclothed man. Again, she's just 11. She is still in handcuffs the first time he I remember crying, but they were silent. Just tears running down my face. Quase um mês e meio depois do sequestro, o Garrido ele mudou ela para um quarto maior, onde ela foi algemada em uma cama. E ele tinha alguns devaneios ali. Ele dizia que anjos demônios, né, que permitiram que ele a levasse ali para aquele cativeiro, que ela então o ajudaria com seus problemas sexuais que ele tinha, né, porque a sociedade o havia ignorado. That's what I was here for. Yeah, that's why he got me. And if you do it, you would keep other little girls safe? Because Yeah, it would he was protect... always, protect other people. So he didn't have to go out and do this to anybody else. Did you believe that you were protecting other little girls? I think I did. I think on some level I did, yeah. A verdade é que ele estava tentando usar a menina para saciar aquela sede que ele tinha de sexual, né? Ele estava usando ela como se fosse uma experiência própria, né? Bom, havia períodos, né, em que eles chamavam de runs, né, que o Garrido ele ficava chapado por usar muitas drogas, né? E durante esse período ele vestia a menina, passava um tempo fazendo coisas com ela que só fazia sentido no universo de loucura dele. Quando ele terminava de fazer o que ele tinha que fazer com ela, ele simplesmente pedia desculpa, pedia perdão, né? E ficava meio que nessa, entre ameaça e entre pedir perdão, e ele ameaçava vender ela para pessoas que colocariam ela numa jaula. E só após 7 meses de cativeiro, né, que o Garrido ele apresentou para a menina, a JC, a sua esposa, a Nancy. Até então ela estava fora de cena. Bom, e a Nancy também, outra maluca que às vezes demonstrava uma preocupação maternal com a menina, mas outras vezes ela era fria e cruel e também expressava ciúmes, né, da menina com o Garrido. Jealous. Very jealous of me for some reason. Like I wanted her husband to me. Very jealous.
and sick. Bom, quando o Garrido ele foi preso novamente, porque ele foi preso novamente, acredite se quiser, né, depois que ele não passou num teste de drogas, porque como ele estava incondicional, vinha agentes lá pra ver se ele estava limpo, se ele estava essas coisas, então ele acabou sendo preso porque ele não tinha passado nesse teste. Então a Nancy, ela substituiu o marido, né, como carcereiro da menina. Eles chegaram, né, a dar gatinhos de estimação pra menina, né, fazia a menina se apegar ao bichinho, depois sumia com o bichinho do nada, tirava o bichinho dela. Então assim, a menina viveu, né, um terror ali, né, só após quase 3 anos, né, que o casal começou a permitir que a JC ela ficasse sem as algemas, porque até então, durante os primeiros 3 anos, ela ficava o tempo todo algemada. Bom, no dia 3 de abril de 1994, eles acreditavam que a menina estava grávida, né, com apenas 13 anos, grávida ali de 4 meses e meio do homem que tinha roubado a sua vida. Philip Garrido uses his hand to unwrap the umbilical cord from the baby's neck. He had seen that on one of the shows, that's what you do, because she wasn't coming out. So he did that and she came out, and then I saw her. She was beautiful. Bom, nessa época, enquanto a JC ela estava criando o seu primeiro bebê, enquanto isso, a sua mãe, a Terry, ela estava batalhando para ganhar grana, para conseguir contratar detetive particular, né, para tentar achar a menina, né? Bom, a menina ainda teria, então, uma segunda filha com o Garrido, isso que nasceu em 97, em novembro de 97, e ela cuidou das 2 meninas, das 2 filhas dela, usando informações que ela aprendia na televisão, porque tinha essa aí, eles deixavam uma televisão com ela, não deixavam ela ver noticiário, mas deixavam ela ver algumas coisas, né? E ela sempre tentando proteger ali as meninas do lunático do Garrido. O resgate de JC. Bom, no dia 24 de agosto de 2009, né, o Garrido ele visitou um escritório em São Francisco do FBI. Esse escritório do FBI, ele deixou um estudo dele de 4 páginas contendo ideias sobre religião e sexualidade. E ele estava sugerindo que havia descoberto uma solução para comportamentos problemáticos como os que ele tinha, né, e que fez ele cometer os seus crimes nos quais ele foi condenado. Cara, ele queria ensinar Ele queria ensinar, mano. Ele queria dar uma de psicólogo ainda. Eu achei a solução para um maníaco, para um pedófilo. Você sequestrar uma menina e deixar com ele, cara. O cara é um louco. Bom, nesse estudo, então, era dito de como ele tinha se curado dos seus comportamentos sexuais criminosos, né? E como essa informação poderia ajudar na cura de outros predadores sexuais. Bom, parecia que ele estava, né, como eu disse, usando a JC como um experimento para ele mesmo, para poder controlar o seu vício. No mesmo dia, ele foi para uma universidade da Califórnia com as 2 filhas da JC, que também era filha dele, no caso, né? Não tem nem como dizer que era filha dele, né, mano? Bom, e ele pediu permissão para realizar um evento especial no campus como parte do seu programa. Um programa que ele tinha chamado de O Desejado de Deus. Bom, e foi aí que os policiais notaram algo de estranho nas 2 crianças, né? O comportamento das meninas, das crianças, não era normal, de uma criança normal, né? E a queda do casal demoníaco estava próxima. A oficial Ellie Jacobs, ela descobriu, por meio de uma verificação de antecedentes, né, que o Garrido ele era um criminoso sexual em liberdade condicional federal por sequestro e estupro. Então a policial ela ligou para o escritório da condicional para dizer ali as preocupações que ela estava tendo, né? E as meninas ali também, as crianças, estranho, né? We knew that he was way out there, but we just didn't know what. We had no way of envisioning that it would be as big as it was. Bom, o Garrido então ele foi intimado a comparecer, né, para dar ali explicações, né, sobre as 2 crianças, né? E ele foi até o local ali. Você vê como ele também não tinha, tava confiante também que ele não seria pego, tá ligado? Ele foi prestar o depoimento junto com a mulher dele, a Nancy, e também junto com a JC, com a menina sequestrada. Ele foi também e apresentou ela como Alyssa. Ele dizia que o nome dela era Alyssa. Bom, ele estava tão confiante que ele não seria pego que ele levou a menina até os policiais. Olha que louco, velho. Bom, o agente, né, que já havia ido à casa do Garrido diversas vezes, nunca tinha visto essa Alyssa lá e nem as 2 meninas, né? Então era óbvio que tinha alguma coisa de errado ali. Bom, e vale a pena a gente destacar também a incompetência desses caras da condicional, né? Porque eles visitavam o Garrido constantemente e nunca notaram, né, que tinha alguma coisa de errado lá.
Olha que louco isso Os também, né, caras mano? iam lá, via ele com a tornozeleira e ia embora. E já era, ia embora, mano. Então, mesmo diante da polícia, a JC, ela relutou em contar a verdade, né? É como se ela tivesse sofrido uma lavagem cerebral, afinal de contas foi 18 anos com ele, né? Bom, e pra grande surpresa, né, o próprio Garrido, ele, depois de ser interrogado, ele, obviamente, vendo que a casa tava caindo pra ele, ele admitiu que tinha sequestrado alguém, ele só não disse quem. E foram necessárias diversas tentativas dos investigadores para que a verdade viesse à tona, né? E com muita insistência da polícia, a JC acabou contando a verdade. Em 27 de agosto de 2009, a jovem finalmente teve a oportunidade de se livrar das garras, né, do seu sequestrador e voltar para sua família. JC Lee Dugard, ela tinha então 29 anos no momento do resgate e 2 filhas, uma de 11 anos e uma de 15. She asked for my name again. I said I couldn't say it. I wasn't trying to be difficult. I told her I hadn't said it in 18 years. I told her I would write it down, and that's what I did. You are looking at the piece of paper on which JC Dugard, shakily, finally, wrote the letters of her name. JC Lee Dugard. Mano, pensa, como que essa menina... Como que é o psicológico dessa menina, né, mano? E é muito louco, no documentário, é ela contando, mano. É ela contando os bagulho, tá ligado? Ah, e na verdade ela só teve o resgate porque o Garrido Porque ele praticamente se entregou, né? Não, ele tava tão confiante que ele... Entendeu, mano? Eu acho que se o cara não tivesse feito essas fitas, se pá, tava com o cara até hoje, né, mano? Louco isso, mano. Bom, todos os três, né, a JC e as 2 filhas, elas foram, estão bem, né, isso que é a coisa mais milagrosa, digamos assim, que elas estão bem de saúde, bem psicologicamente, o que bem psicologicamente, entre aspas, né, nas devidas circunstâncias. You're at the office, the phone rings. And then it was disbelief. I thought, no, you're joking. Don't do this to me. This is not funny. And I remember you shouting, Oh yeah. my daughter! And I was crying, you know, when you're crying and you can't speak. I just said, come quick. I remember saying, come quick. And I remember telling you, I'm coming, baby, I'm coming. Bom, o Garrido, ele foi condenado, né, acusado ali de um total de 26 crimes, e ele foi sentenciado a 431 anos de prisão, enquanto a sua esposa, a Nancy, ela foi condenada à prisão perpétua, mas como ela fez um acordo com a promotoria, ela vai cumprir 36 anos. Também um pouco estranho, né? Prisão perpétua tem tempo pra cumprir, então? Então, mas aí ela fez e se safou, tá ligado? Conseguiu sair não foi condenada à prisão perpétua nada por causa do acordo. Isso aí ficou meio estranho também. Bom, essa foi a história do vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!